Maravilhoso dia, empreendedor! Tudo bem por aí? Nossa pauta de hoje é resiliência. Sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Um assunto tão falado, mas talvez a gente não tenha uma consciência ou uma clareza perfeita do que vem a ser resiliência, e tanto que isso pode nos ajudar. Por exemplo, você sabia que resiliência é uma habilidade? É uma característica, uma competência que pode te ajudar em diversos fatores, mas que por isso ela pode ser desenvolvida. Na física, resiliência é uma habilidade que fala de um material sofrer certa deformação por causa de uma aplicação de energia, de pressão, então ele consegue absorver isso, às vezes ele até se deforma um pouco, mas depois ele volta ao seu estado normal sem sofrer nenhuma deformação. Como é o exemplo de uma mola. A gente aplica uma força sobre a mola, ela se deforma, ela diminui de tamanho, ela se comprime, mas na hora que essa força sai, esse material volta ao seu estado original, sem manter aquela deformação que ele adquiriu naquele momento da pressão. É mais ou menos isso que a gente está falando também quando fala da resiliência como comportamento. Resiliência, então, é uma capacidade de adaptação à mudança. É uma capacidade de seguir em frente ou seguir o caminho apesar de obstáculos, apesar de contratempos, apesar de desafios, apesar de falta de habilidade. Então, é seguir apesar de, né? É quando a gente consegue superar as nossas adversidades sem que a gente sofra nenhuma deformação negativa permanente. Ou seja, podem acontecer sim deformações positivas, e isso chama-se crescimento, desenvolvimento. Então isso não entra na questão da resiliência, porque você não precisou persistir ou se adaptar para depois voltar ao estado anterior que você estava. Tá? Por que permanente? Porque você pode sim sofrer deformações durante o processo. A questão é que quando finda o processo, o desafio, o problema, você consegue voltar ao inicial que você era. Ou seja, sem levar nenhuma mágoa, nenhuma tristeza, nenhum rancor, nenhuma emoção negativa, ou às vezes, até mesmo doenças físicas, né? Resultados da adaptação do corpo pelo estresse que você passou. Bom, quais são 3 fatores que podem ajudar a ser mais resiliente ou menos resiliente? Sim, existe um nivelamento, além da resiliência ser desenvolvida, existem coisas que facilitam as pessoas serem mais resilientes e outras menos. Como, por exemplo, o DNA. Resiliência é genético, resiliência é passado de pai para filho, né? Pais mais resilientes, filhos mais resilientes, tá? Mas não significa que se meus pais não foram resilientes, eu não posso desenvolver resiliência. Mas significa que eu já nasço com um pouco de resiliência no meu DNA, se eu tiver pais resilientes, ok? Uma segunda questão é a quantidade de desafio que você passa durante a sua infância ou até o momento presente. Se a gente passa por muitos desafios, tem uma vida muito difícil, muito cheia de adversidades, com muita flexibilidade, muito jogo de cintura, a gente se acostuma a essa deformação. A gente acostuma a essa adaptação, a gente acostuma a certo nível de estresse, a gente lida melhor com a pressão. Por isso que é muito importante que a gente defenda os nossos filhos, sim, promovendo segurança, mas que a gente promova para eles uma certa autonomia, porque essa autonomia vai contribuir para o desenvolvimento dessa resiliência. E um terceiro fator muito importante que influencia bastante é a questão hormonal, né? O que é essa deformação? O que é esse período? É um período de estresse. E o que é estresse? São adaptações físicas que o seu corpo vai passar de aumentar, às vezes, o batimento cardíaco, aumentar a pressão arterial, aumentar a quantidade de oxigênio circulante, mudar o direcionamento do fluxo de sangue do seu corpo e etc. Então, o que é esse estresse? É uma reação hormonal, é uma descarga hormonal. Então, uma pessoa que está mais acostumada com isso, ela vai ter menos descarga hormonal, porque ela está mais adaptada. Com isso, ela é menos reativa, ela sofre menos reflexos, menos resultados dessa adaptação. Certo? Bom, o que mais que eu quero te falar? Já te falei que resiliência é uma habilidade,
Lembra quando eu te falei um pouquinho em alguns vídeos anteriores que as nossas emoções têm a ver com a nossa interpretação do fato? Que a forma como a gente vê, ela é única para cada ser, porque isso tem a ver com a nossa interpretação, né? Que a realidade, ela vem do ambiente externo, mas até ela chegar no cérebro e ser interpretada, cada um vai interpretar de um jeito perante as suas crenças, perante os seus pensamentos, perante os seus modelos mentais. Então, quem tem resiliência possui uma interpretação mais positiva. Então, pessoas mais resilientes, né, vão ser mais positivas, vão ter mais controle, vão ser mais otimistas, vão ter relações, vão privar mais, né, por relações positivas, isso vai ser um valor para ela. Então, elas são mais empáticas, elas têm boa comunicação, elas têm bom humor e, principalmente, elas têm um poder de autoconhecimento maior, né, e uma autoestima, uma autoconfiança também mais presente. Por que eu estou te dizendo isso? Que às vezes a gente pensa assim, nossa, fulano supera tanto, né? Resiliência tem a ver com superação, passar por um momento difícil, passar bem, dar conta daquilo emocionalmente, tem mais gestão de si, tem mais gestão emocional. Então, a resiliência, ela nunca está sozinha, ela não é uma habilidade única, né? Ela é composta, ou anda em paralelo com diversas outras habilidades, certo? Uma coisa que eu queria te falar muito importante hoje, que é muito mais fácil, tudo é muito mais fácil, qualquer desafio é muito mais fácil quando a gente está saudável, né? Quando a gente está saudável fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, né? Ou em todas as áreas da vida, no trabalho, em casa, nos relacionamentos deles diversos, né? Relacionamento familiar, relacionamento com os filhos. Então, quando a gente está saudável, está bem nessas 8 áreas da vida, e está bem nessas saúdes diferentes, né? Mental, emocional, física, espiritual, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil de passar. Então, a resiliência requisitada perante uma adversidade, se a sua saúde está tranquila, ela é muito menor. Ela o estrago é menor. O ambiente está propício à mudança. O ambiente está propício à adaptação. O ambiente já não está ali estressado, já não está se curando de uma doença, né, de uma patologia, de uma desarmonia, era a palavra que eu queria usar. Ele não está se curando e vai ter que se adaptar a mais uma, ou vai ter que gerar mais conteúdo interno, energia interna, para que aquilo aconteça da melhor maneira. Então, essa é a importância da gente se manter saudável. Quem estava saudável antes da crise do coronavírus, agora está conseguindo segurar o rojão mais fácil. Quem não estava saudável conseguiu perceber ainda mais o impacto negativo perante aquela área que estava um pouco adoecida. Mas aproveita que você teve clareza que essa área não estava tão bem e cuida dela com carinho, para que pós-crise, com resiliência, você consiga voltar ao seu estado original, né? É muito importante que a gente sofre a aplicação de forças o tempo inteiro, seja da gravidade, seja de um abraço, seja de uma carência, seja de um aperto de dinheiro, isso tudo é aplicação de força de deformidade. Algumas positivas, outras negativas. Mas você entende? Se já está colapsado e você ainda pressiona mais, o sentido disso, a falta disso é muito, muito maior. Tá? E por último, eu queria te falar 2 coisinhas. A primeira delas é que a gente precisa ser realista, né? Pessoas realistas são mais resilientes, sim, porque elas têm mais o pé no chão. Elas aceitam com mais facilidade e, principalmente, elas se previnem, né? Elas se precavêm dos contratempos. Contratempo todo mundo tem, é o famoso plano B, né? Você tem seu plano B? Será que você tinha o seu plano B? É importante essa pessoa que tenta, não é o controle, mas que ela tenta planejar as diversas alterações que pode ter durante o caminho, e ela se programa para isso, o processo vai ser muito menor de deformação, consequentemente, ela também vai ter muito mais resultado, tá? E aí, perante um desafio, o que a gente faz?
foge, enfrenta, espera. A melhor dica que eu posso te dar é de enfrentamento direto, tá? O que eu quero te dizer com isso? Que às vezes a gente tem uma situação desconfortável, a gente foge um pouquinho dela. O que acontece é que isso só piora, porque o nosso cérebro começa a se programar para o medo, para a luta, para a fuga. Então, automaticamente, você já tem os malefícios sem ter tido a ação. Então, quando a gente enfrenta, aquilo vai passar muito mais rápido. Quando a gente enfrenta de forma direta, mais ainda. A gente não faz rodeios. A gente vai lá e fala, olha, a situação é essa, o que eu preciso fazer para resolvê-la da melhor maneira? A situação é essa, e o que eu posso fazer que vai resolver isso mais fácil antes que piore? Então, aquelas tarefas que você pensa assim, não, agora eu tenho que apagar esse incêndio. E uma coisa que estava pequenininho, um fogo pequenininho ali que você poderia resolver em 2 tempos, vai virar um outro incêndio. Então você vive de apagar incêndios e não de planejar, de gerir, de administrar. E principalmente, como a gente já falou, né, do papel do inovador, né, de criar, de olhar para a empresa e pensar, de inovar coisas e pensar o que eu posso fazer aqui que vai, com 20% de esforço, me dar 80% dos resultados. É a famosa lei de Pareto, que a gente já conversou aqui também. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Eu espero que ele tenha te trazido clareza. E eu espero, principalmente, que você possa usá-lo positivamente nesse momento que você está passando. Que essa pressão que você está, talvez, sendo submetido, possa não gerar nenhuma transformação negativa permanente na sua vida. Mas, pelo contrário, que te traga mais adaptação, que te traga mais força, que te traga mais a habilidade da resiliência e que te faça desenvolver, crescer, além de se adaptar, tá bom? Um beijo grande para você, fiquem com Deus e até a próxima.